Olá, estamos iniciando a aula de número 6 da oficina de produção e montagem de exposição. Todos os slides desta apresentação têm fundo na cor mostarda, os textos com letras brancas. As imagens, as fotos, elas são recorte das planilhas e elas têm fundo branco com letras pretas. Este projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc, Pernambuco, e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado, via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Aula 6. Produção executiva e planilha orçamentária. Atividade de um ou uma profissional de produção executiva. Produtor ou produtora executiva. Faz a parte administrativa do projeto, coordena e monitora as atividades das equipes, elabora planilhas de execução, elabora contratos e realiza pagamentos. Então, é o profissional que dependendo do projeto, do edital a qual esse projeto está submetido, é a figura do proponente. Porque o proponente é quem recebe o recurso, então o ideal, o recomendado é que seja ele ou ela que vai executar essa atividade de produtor executivo, produtora executiva, em alguns momentos eu chamo de coordenação executiva, né? Mas dependendo do projeto, não é o proponente que vai fazer, ele vai delegar essa função a outra pessoa. Então, vai contratar um outro profissional para executar essa atividade ou uma empresa especializada. Então, precisa estar atento e atenta a essas questões do pagamento, dos produtos e serviços, no caso dos serviços realizados por profissionais autônomos ou pessoa física, né? Tem recolhimento de impostos, ISS, INSS, INSS patronal, IRPF, dependendo do valor, aí tem a alíquota. E essas guias de pagamento tem que passar pelo contador. Então, também no projeto, na planilha orçamentária, ter uma rubrica que contemple essa atividade do contador, do escritório de contabilidade, que vai trabalhar em conjunto com a pessoa que está na administração do projeto, né? O produtor, o produtor executivo, o executivo. Então, essas planilhas aí tem as planilhas desde o começo do projeto, que é a planilha que, dependendo do edital, a pessoa apresenta a planilha no modelo que o edital disponibiliza. E durante a execução do projeto, ela vai fazer as planilhas de execução para ir acompanhando o que está descrito nas rubricas com o dia a dia da execução daquele projeto de exposição. Então, vai acompanhar e monitorar as atividades das equipes, dar suporte, né, e está ali trabalhando junto com o produtor, esse produtor cultural, que é o produtor operacional, que está ali na ponta, no dia a dia. Muitas vezes esse profissional não fica durante a montagem, não está lá presente, é um serviço muitas vezes de escritório, né, uma pessoa que está um pouco mais distante, mas dependendo pode estar ali também, e aí vai montar a sua estação de trabalho lá dentro da exposição, vai o computador, enfim. Mas geralmente quem fica na exposição é o produtor cultural e vai repassando as informações e recebendo informações do produtor, produtor executivo. Que vai dar esse norte sobre os contratos, né? Elaborar os contratos dos outros profissionais, né? Dos prestadores de serviço, das empresas, uma locação, serviço de pintura e todos os outros serviços que, a depender do tamanho do projeto, vão ser necessários para tirar do papel esse projeto de exposição e realizar. Metodologia e ferramentas de trabalho. A organização de listas e planilhas, é isso que eu já falei. Então, listar as atividades e etapas do projeto de exposição, lista de aquisição de bens, produtos e serviços, planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro. São alguns dos pontos principais da atividade. A gente pode também ter o auxílio de ferramentas computadorizadas, né, sistemas de computador,
online para o gerenciamento dos projetos, que pode ser no computador, pode ser no celular, e depende. Os mais comuns que tem no mercado, alguns deles são gratuitos, é esse Asana, Artia, Trello, que é bastante conhecido, e o Basecamp. Que aí nessas plataformas, esses aplicativos, esses programas, as pessoas colocam as informações do projeto, os prazos, e os outros membros podem também contribuir. Quem está na curadoria, vê ali o prazo para apresentar o seu texto, narrativa e tal, tipografias, etapas do projeto. Então, é o produtor executivo que vai monitorar essas atividades e pode se basear e utilizar ferramentas como essas plataformas para auxiliar o trabalho. Aqui a gente vai passar para uma outra parte, que são os exemplos de planilhas. Né? Essa é uma planilha orçamentária que foi elaborada para o pleito do projeto ao edital. Então, como eu falei no início, é uma planilha que a gente pega o modelo disponibilizado lá pelo edital, um dos seus anexos. Esse caso foi da exposição 20x1, Pousou Bacamarte. Então, a imagem é um recorte da planilha, né? Não tem outras partes. Então, ela tem campos, que aí tem meta, etapas ou fase, especificação, meta, etapa, atividade, que é a descrição daquela atividade, né? A duração, e aí ele tem sempre explicando o que é etapa ou fase, indicador físico, se é a unidade qual é, se é que está medindo aquela atividade, se é por mês, é serviço, é aquisição, enfim, depende da unidade. E a quantidade, quantas unidades daquele serviço ou daquele produto são necessários para realizar aquela etapa. E o custo, né? O custo unitário e o custo total. Então, normalmente essas planilhas a gente utiliza a fórmula, né? Algumas delas são fórmulas simples de multiplicação, né? Para ter certeza do valor que está ali sendo pensado para aquele projeto. E aí na planilha a gente normalmente separa por etapa, né? Pré-produção, produção e pós-produção. E ali tem a descrição dos serviços e dos produtos que a gente precisa para cada etapa. Então aqui está coordenação de produção, produção executiva, está no mesmo item, curadoria, projeto tipográfico, projeto de design gráfico, assessoria de acessibilidade comunicacional, que era como eu chamei na época, assessoria de comunicação, registro fotográfico profissional e revisão textual. Então tem a descrição da quantidade de profissionais para cada etapa, né? Duração da fase, de quanto tempo aquele serviço vai durar e qual o valor. Continuando aqui, a gente vai para outra etapa, que é a produção, execução, montagem, exibição da exposição, que é o funcionamento da exposição mesmo, né? Depois da sua abertura. E a desmontagem eu trouxe para essa etapa 2, né? Mas normalmente a gente coloca ela na etapa de pós-produção. E o projeto de como foi desse edital, foi Focultura, ele foi dividido em 3 parcelas, e aí eu fui organizando as etapas a partir desse entendimento das parcelas, que parcela tinha um maior desembolso, né? A gente vai ver mais para frente no cronograma. Aí continuando aqui o de serviço, confecção, fornecimento de conjunto de chassis, e enfim. E aí vai a descrição, a quantidade, na descrição coloca a quantidade e especifica o que é aquilo, né? O que é aquele item, né? Qual o material, enfim. E aí se é serviço, se é produto, quantidade e valor. Continuando, aqui é outra tela, a descrição. Tem a numeração da rubrica, né? E a descrição do produto, tipo de produto ou serviço, valor. Aqui ainda é da etapa 2, já está aí no item 2.11, que é a desmontagem da exposição, nesse exemplo. A etapa 3, que é a
pós-produção, aqui ficou consultoria contábil, que é o que eu falei antes do serviço do contador, e as tarifas bancárias, que também a gente tem que prever. E aí nessa planilha tem outros campos, como para o INSS, o valor líquido que aquele profissional vai receber, né, tem o recolhimento, enfim, ter esses percentuais. E aqui o resumo da planilha, que é o resumo do projeto da exposição, dividido por etapas: pré-produção, produção com exposição, montagem, exibição, desmontagem de exposição e a pós-produção, e do lado o valor de cada etapa, que aí o maior valor ficou na pré-produção, e o valor de recolhimento dos impostos. Isso aqui foi a planilha que foi apresentada no pleito ainda do projeto lá atrás em 2019. Então esses valores já estão desatualizados, enfim. Aqui é o cronograma, né, a planilha do cronograma físico-financeiro do mesmo projeto, para a gente ter uma ideia, né, de como fazer essa divisão das etapas de todos os serviços e produtos que a gente precisa para realizar a exposição, que está descrito na planilha orçamentária, e ela o cronograma físico-financeiro é um espelho dessa planilha, dividindo por mês, e se for por mês o projeto, né, que a pessoa está elaborando, e quanto vai custar cada mês, que etapas vão ser realizadas a cada mês, né, e o valor de desembolso para cada etapa. Então, aqui na tela, na planilha, a gente tem, por exemplo, vou pegar aqui o projeto tipográfico, que é a rubrica 1.4. Então, ela está dividida em 4 meses. Esse exemplo foi de R$ 1.500 por mês. Então, primeiro mês, segundo, terceiro e quarto mês. Então, vai sinalizando aqui os meses seguintes, 5, 6, 7, 8 e 9, não tem mais essa atividade. Então, tem só o tracinho aqui que marca que essa atividade já foi encerrada, ou que não começa naquele mês. Né? Como no caso da acessibilidade comunicacional, ela não começou no primeiro mês da pré-produção, já começou no segundo mês, quando já tinha algum conteúdo da exposição elaborado, né? Estava andando o texto curatorial, o projeto tipográfico, e aí a gente foi alimentando, no caso da empresa, que é a de Liliana, que fez a acessibilidade comunicacional da exposição, das informações da exposição. Então a gente foi mandando lista de obra, texto curatorial, projeto tipográfico, enfim, isso aí foi o pensado para aquela exposição naquele ano, 2019, mas a exposição só veio acontecer em 2022. E aí tiveram modificações, a gente fez adaptações. Então, o cronograma físico-financeiro é isso, é pegar o espelho da planilha orçamentária, com todos os produtos e serviços que são necessários, e fazer essa previsão de desembolso. Quanto vai precisar para cada etapa, mensalmente, a depender do edital, do projeto que o pessoal está trabalhando. Aqui é a continuação dessa mesma planilha do cronograma físico-financeiro, com a descrição das etapas. Nesse exemplo, aqui a gente está no item, vou pegar o item 2.1, que é a rubrica 2.1 da fase de produção, que é a fase 2 do projeto, e é a confecção dos chassis, que foram para fazer esticar a lona, produção do chassis, tinha chassis com tela, tinha chassis com Eucatex, de vários tamanhos, e aí foi pago em 2 vezes. O primeiro mês, né, 2.800, desculpa, 2.600, e 2.600 na segunda etapa. Então, a gente precisou de nota fiscal, né, que é a exigência que todo pagamento tem que ter nota fiscal. Então, a gente precisou que aí no corpo da nota tinha a descrição dessa rubrica, o número do projeto. Né. Essa planilha que eu estou mostrando para vocês foram as planilhas ainda na fase de elaboração, né, do projeto do pleito, mas na execução foi basicamente isso aí que está. A gente fez o pagamento dessa forma,
como estava previsto, com a descrição da nota fiscal, com o recibo e toda a documentação que era necessária. Então, fez contrato para todos esses serviços maiores, né, tanto a prestação de serviço como as aquisições e as locações. Continuando a planilha, aquele serviço que termina ou que tem uma fase única também está aí descrito, né, como esse 2.5, que foi a impressão das peças gráficas, aconteceu no mês, estava previsto, né, para acontecer no mês de número 3, que era o mês de junho, que não foi exatamente nessa programação, né, porque o projeto, como eu já disse algumas vezes, ele foi apresentado em 2019, mas só foi executado em 2022. Então, esse serviço, essa etapa, acontecia de uma única vez. Então, só teve um único pagamento que está descrito para aquele mês. E o que era dividido por mês, e aí a gente vai colocando as fórmulas e vai dividindo de acordo com o espelho da planilha orçamentária. As últimas linhas aqui dessa imagem mostra justamente o desembolso mensal por mês de atividade e o valor total do projeto. Um resumo pela especificidade, que é, no caso, a etapa pré-produção, produção e pós-produção. E os valores de recolhimento de impostos de INSS e ISS. Aqui é uma outra planilha, um outro exemplo de planilha que normalmente eu faço para projetos que sou contratado para fazer a montagem, ou a tipografia, os dois juntos, enfim, e aí eu faço a compra, a alocação, os pagamentos todos, as despesas de transporte, alimentação de equipe, e aí junto todas as notas fiscais, os cupons, o que tiver de recibo, tudo junto ali, escaneio, preparo um documento, uma planilha descrevendo tudo isso com o número do cupom, vocês vão ver aqui nas próximas imagens, e aí apresente, e aí aquela empresa que me contratou vai fazer o reembolso. Então, eu sempre coloco aqui as descrições, né, o que é o produto, quando começou, quando termina, um resumo dos cálculos, né, que na planilha a gente tem as abas. Nessa planilha a gente tem a aba de transporte, alimentação e despesas e outras despesas. Então, faça como está aqui a descrição do item, a empresa que prestou o serviço, no caso aqui de transporte, foi a Uber, o CNPJ, se for pessoa física eu boto o CPF, no caso aqui eu tirei, porque eu deixei sem, né? Número do documento, se tem um código, no caso de táxi, tem lá no voucher, tem a numeração do voucher, então eu coloco a numeração e escaneio o documento, né, aquele papel que sai lá da maquineta. Faço a descrição da atividade, o valor, a data, a categoria e a descrição, que é a justificativa, a descrição curta daquele serviço. Em outras despesas, né, eu coloco quando é serviço prestado por outras pessoas, pintor, eletricista, compra de material, serviço de impressão, e aí a categoria. Os outros prestadores de serviço, como eu já falei, né? Aqui uma outra planilha, também de execução. Essa foi para a ocupação Giba Sobral, do Instituto Gilberto Giba Sobral, que foi no mês de junho desse ano. E aí era um projeto com recursos próprios, né? Eu não tive valor de mão de obra, né, atrelado ao meu serviço. Eu trabalhei em parceria com outras pessoas e tudo que eu fui comprando, pagando os outros profissionais, fui depois alimentando uma planilha com os comprovantes, como eu já falei que geralmente eu faço, e aí apresentei para receber o reembolso. Então, esse exemplo, a planilha tem aí a atividade, que é a planilha de execução, coordenação executiva e montagem fina, que foi essa composição.
para essa exposição, essa ocupação de Giba Sobral. E aí tem a descrição, no caso do item 1, complemento do serviço de serralharia, execução dos fechamentos e suportes em Metalon. Quem executou, que aí tem o local da compra, o fornecedor, cupom fiscal, valor unitário, quantidade e valor total. Então, quem executou, que foi o Natanael, comprovante de pagamento que eu fiz, né, que foi comprovante via Pix, ele não tinha nota fiscal. Nesse caso, como foi um projeto com recursos próprios, não teve a exigência da nota fiscal. E também não foi necessário o recolhimento de impostos para esse profissional, que era uma pessoa física, né? E outros serviços também, teve a compra de material, se vamos mais para frente, impressão de adesivos, tudo que foi necessário para fazer a exposição, como aqui, o item 8, compra eu comprei tinta, né, tinta para pintar as paredes, a gente usou tinta de piso, que é o cinza médio, que normalmente eu uso nos meus trabalhos. E foi no armazém coral, eu boto o número do cupom, a data da compra, o valor e a quantidade. E aí também Metalon, que está aí no item 14, toda a descrição e os comprovantes seguem em anexo à planilha para que eles pudessem fazer a conferência e depois posterior reembolso. Continuando aqui a mesma planilha, a descrição, no caso foi transporte Uber, transporte com táxi, as datas, os locais, o trecho, né, de onde para onde. E aqui a gente já está no finalzinho dessa apresentação e desse exemplo dessa planilha, né? Eu separo sempre o grupo de despesa, no caso, transporte de material, voltei um pouco, transporte de materiais e equipe. Aqui foi prestação de serviços técnicos, que é esse que eu comecei com o item 1, que é o de Natanael, e os outros profissionais. Depois aquisição de materiais e produtos, transporte de materiais e equipe, e alimentação. Também fez parte da descrição dessa planilha. Pronto, agradeço aí a todos que acompanharam até aqui e fazendo um breve resumo sobre a atividade do profissional que está à frente, né, da administração do projeto. É isso, né, que eu já falei no começo. Organizar as planilhas, monitorar a execução das atividades dos outros profissionais, elaborar contrato, acompanhar os serviços, dar suporte à atividade do produtor cultural que está na ponta e os outros profissionais, ter esse entendimento claro e objetivo com todas as atividades que são necessárias para o projeto, ver mudança de rubrica que muitas vezes precisa ser feita, né? Então, dependendo do edital, o edital permite uma movimentação de rubrica, alteração, suprimir ou acrescentar de até 25% do valor total do projeto. Então, é o profissional que está ali à frente dessa atividade, né, que é a produção executiva, ou coordenação executiva, como queira chamar, e aí está atento a essas questões, né, e principalmente não deixar o projeto fugir das rubricas, do que está descrito, o valor, não ultrapassar, estar atento aos percentuais para cada coisa e cada atividade, e esse entendimento com os outros profissionais para tirar do papel o projeto e realmente executar a exposição da melhor forma possível, com tudo que estava pensado, com tudo que estava projetado, o que vem da narrativa da exposição, né, que é a curadoria do projeto tipográfico e as outras etapas de sinalização, enfim, tudo. É isso, obrigado, gente, e até o próximo vídeo.